nesta edição do quadro Fala Doutor, nós vamos falar sobre automedicação. E o doutor da comunidade, Frederico Vargas, vai explicar sobre os riscos que representa a saúde. Doutor, o que é a automedicação? A automedicação todo mundo sabe, né? Essa é o ato da pessoa se dirigir à farmácia ou se dirigir à farmacinha que tem em casa e está sentindo uma dor de cabeça, está sentindo uma dor de estômago e uma dor na coluna, e ela vai, pega um remedinho e toma uma dipirona, toma um Dorflex, um diclofenac, mesolida, um ibuprofeno, e aí vai se automedicando. Isso é a automedicação. Aí existem umas regras para isso, mas quais são os riscos que a automedicação pode representar para o paciente? Certo. Via de regra é você não se automedicar. O que eu aconselho? A pessoa está sentindo uma dor lombar. Já é sabido que ela não tem alergia a um paracetamol, a uma dipirona, e ele tem uma patologia conhecida, por exemplo, uma hérnia de disco. Então o paciente ele conhece a sua dor, né? Uma dor que começa na região lombar, que pode se irradiar para a perna. Então esse paciente ele vai lá e toma um anti-inflamatório qualquer, como esses que eu citei, e às vezes ele toma um relaxante muscular, porque ele sabe da dor dele, e ele toma 2-3 dias, aliviou, ele melhorou, ele já faz uma atividade física sistemática para aliviar isso. Então, salvo essa ocasião, e às vezes uma outra patologia que o paciente já sabe que ele pode usar aquele remédio porque o médico o orientou daquela maneira, não há problema. Agora, a questão dessa automedicação sem um limite, sem uma orientação prévia de um profissional de saúde, ela pode acarretar vários males. Eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, um paciente está com um problema de dor na coluna. E aí esse paciente é um paciente já idoso, um idoso jovem, de 65 anos. Mas esse idoso jovem, ele tem pressão alta há 20 anos. Então ele fez um diagnóstico de pressão alta há 20 anos atrás, ele toma o remédio dele da pressão alta, e ele também tem diabetes, que ele descobriu há 15 anos. Essas duas doenças, elas provocam lesão a nível renal progressiva. Então, se você tem uma pressão arterial sistêmica alterada e você é portador de diabetes, se você não mantém isso otimizado é uma pressão 12/8, 13/9 no limite, e uma glicemia abaixo de 125 em jejum. Excelência abaixo de 99, mas um paciente diabético que mantém ela abaixo de 120, 125, vamos dizer que já está bem aceitável. Então ele começa com uma dor na perna, ele começa com uma dor na coluna, e ele começa a tomar anti-inflamatório, lá, os Dorflex, os ibuprofenos, de mesolida, e ele vai tomando esses anti-inflamatórios e passa meses tomando anti-inflamatório, toda semana ele está bebendo. Então, ele vai provocar, a nível do rim, uma perda de função. Junto com essas duas doenças de base que ele já tem, ele pode desenvolver uma insuficiência renal crônica. E os rins dele vão parar de funcionar, e ele vai ter que fazer hemodiálise. Mas gente, isso é comum acontecer. O paciente se automedica com um anti-inflamatório e a longo prazo ele desenvolve uma insuficiência renal. O rim dele para de funcionar, porque ele já tinha doença de base, o uso do anti-inflamatório colaborou com essa doença de base que já vinha agredindo a função do rim dele. Ele foi para hemodiálise, ele está insuficiente, ele é renal crônico agora, porque ele usou anti-inflamatório muito tempo, sem orientação médica. Então ele tem que procurar outros meios para aliviar essa dor e não tomar o remédio por conta própria. O senhor citou aí o caso da pessoa que ela tem pressão alta. Quais são os riscos? Como que a pessoa que tem a pressão alta deve se cuidar para não estar se automedicando? Pode tomar qualquer medicamento? Não, isso acontece também aqui no consultório. A gente vê muito, o paciente é hipertenso, e aí a esposa às vezes é hipertensa, ou a mãe é hipertensa. Eu comecei a tomar o remédio da minha mãe.
que eu medi minha pressão, estava alta, medi 2 vezes, 3 vezes. Hoje considera-se hipertensa um paciente que faz aferição de pressão 2, 3 vezes, maior do que o limite, 13,5 por 9, né? 135 por 90. Então, ele já é hipertenso. E quem vai definir para ele a melhor opção do medicamento é o médico, porque cada fase da vida, o idoso, o negro, o branco, o obeso, cada um vai ter uma classe de medicamento mais adequada para o seu biotipo, para a sua idade, vamos dizer, a sua raça. Então, nunca se automedique em casa. Não fique usando... Qual que é o conselho? Está com dor? Tomou dipirona, um paracetamol... Está com cólica, não é um paciente muito idoso, pode tomar um Buscopan, não melhorou, 1, 2 dias, procura auxílio médico, porque às vezes você está mascarando alguma doença no seu corpo que pode vir acarretar a prejuízos futuros, porque você não se orientou corretamente. Mais alguma orientação, doutor? Essa, não beba remédio por conta própria. Se você está doente, vai no médico. Balconista de farmácia não é médico e nem farmacêutico. E quem está habilitado a prescrever medicação é único e exclusivamente a classe médica. Enfermeiro, farmacêutico, não pode estar soltando prescrição e fazendo diagnóstico de doença. Então não vale a pena cortar caminho. Isso é muito engraçado. Às vezes o paciente vem aqui e aí ele cortou o caminho. Aí ele gastou R$150 para poder tomar um monte de medicação, que a gente às vezes fala que é uma perfumaria. A farmácia vive de quê? Vender remédio. Então, se eu vou na farmácia, o cara vai me vender muito remédio. Se vai ficar bom, se vai curar, ele não quer saber. Agora, se você me procurar no meu consultório, a minha obrigação é fazer você ficar legal, você ficar bacana e eu curar e descobrir qual a sua doença. E aí sim, depois que eu descobrir, eu vou ver qual que é o medicamento, o tempo correto, a dose correta desse remédio que você deve tomar. Então, cuidado com o balcão de farmácia. O Joãozinho, o Zezinho, às vezes ele não tem nem o 2º grau e está te receitando um remédio lá no balcão da farmácia. E não é ele que vai tomar, é você, né? Tá aí, fica a dica, mesmo que os sintomas sejam simples e a dor pequenininha, é sempre bom procurar um especialista. Até a próxima!